Fala galera do Comex, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Gabriel Bernardes da Academia do Comex. É isso aí. Olha aqui esse brasão da nossa comunidade, que é a maior e melhor comunidade de comércio exterior do mundo. Por quê? Porque aqui a gente fala de comércio exterior como ele é na prática, como ele é de verdade. Aqui a gente exercita todo dia conhecimento em comércio exterior para que você, profissional da área ou que não é profissional ainda, saiba como ter sucesso nessa área, ser reconhecido para onde você está, no seu negócio e, obviamente, ter sucesso, prosperidade nessa área. Então hoje estou muito feliz. Por quê? Porque é o nosso primeiro episódio do nosso podcast que vai ao ar no nosso canal e é muito satisfatório porque a nossa convidada de hoje, ela eu até brinco, é uma anônima famosa do Comex, que é a nossa intenção, Porque, como eu disse, o comércio exterior a gente tem que falar como ele é na prática. E quem faz a prática acontecer são os profissionais que estão aqui, Então, são os profissionais que estão na frente, na frente de batalha todo dia no escritório, correndo nos portos, correndo nos aeroportos, seja onde for, para fazer a cadeia do comércio exterior de fato rodar, girar. Então, minha convidada de hoje, ela é membro, ela faz parte da comunidade Academia do Comex, é uma aluna que a gente tem lá também, Então eu fiz questão de trazer ela aqui para que ela de fato testemunhasse, falasse um pouco da vida dela, falasse da carreira dela e o que de fato a Academia do Comex tem feito, sentido na vida dela, tanto profissional e até mesmo às vezes até pessoal também, de ajuda, porque a gente se considera uma família também na nossa comunidade. O nome dela é Aline Maes, certo? Se eu pronunciei errado, me corrija. É uma amiga que o comércio exterior me deu e ela vai se apresentar agora pra gente, para que a gente continue aí a nossa gravação, nosso episódio de hoje. Está com você, Aline. Muito prazer, obrigada pelo convite. Eu me chamo Aline, tenho 35 anos, estou no Comex há pelo menos 8 anos, entre entrada e saída, tive um tempo longe, voltei há 5 anos. Sou mãe solo de uma menininha de 5 anos também, minha fofucha. Legal. E é isso. E é isso. Ó, um currículo bem resumido aqui para vocês, E bem prático. Mas o que ela falou aqui já foram 3 coisas, na minha opinião, fundamental. Que você que está assistindo aqui com a gente, vejam aí os 3 desafios, Então vamos lá. 35 anos já é uma idade que você não tem mais tanto como errar, porque já está, Óbvio que a gente tem muitos estudos hoje que até a partir dos 40 ainda tem muita oportunidade, porque você pode fazer em 10 anos, Ou 15 anos, muita coisa ainda, pelo teu vigor. A maturidade também está, Ah, exato. Muito A questão você é muito mais madura hoje, Aline? Então, para você que tem essa faixa etária, não ache que tudo acabou, Só que você sendo cirúrgica, Você sendo precisa nas coisas que você faz na sua carreira, no comércio exterior principalmente, você vai conseguir desenvolver ainda muita coisa, Ela falou que está há 8 anos, entre idas e vindas. Acontece muito isso no comércio exterior, Com muitas pessoas eu vejo que às vezes ele abre um negócio e volta para a área depois como funcionário, Ou encara outro tipo de profissão, E acaba voltando, Então, e 8 anos, querendo ou não, já é um tempo bem considerável, na minha opinião, porque daqui a pouco você vai fazer 10 já, Então, a gente está falando aí de uma carreira já consolidada, na minha opinião. Mãe solo, como você falou, a expressão, mãe solo, então ela é mãe, tem uma menina de 5 anos. 5 aninhos. Então, imaginem, Você tem uma rotina de comércio exterior, que para quem sabe e para quem não sabe, é uma rotina que desgasta a mente, desgasta, o físico, às vezes até a parte. Nossa, a gente tem que estar reforçado, Para quem me conhece, eu cuido muito dessa questão, além de mental e física, espiritual também.
né? Então é um desafio para uma mãe solo hoje estar no comércio exterior e buscar, né, oportunidades e vitórias, né? Então fala um pouco então da sua rotina. A gente quer saber como que é a Aline que acorda segunda-feira e acaba numa sexta-feira à noite no sextou, né? Fala um pouco pra galera, para eles saberem um pouco como que tá a sua rotina, né? Depois a gente vai falando outros detalhes da sua carreira e vai ser bem legal. Tá ok. Então, a rotina é puxada. É bem corrido, já acordo bem cedinho, mais do que o normal, assim, de ter a rotina de cuidar, já acordar, dar cafezinho pra criança, cuidar, arrumar, levar pra creche, encarar o trânsito até o centro, que não é fácil. Vou de carro todos os dias, acabo pegando bastante trânsito na ida, na vinda. Tem toda a questão de se arrumar, de estar sempre, né? Sempre... Né? No salto. Com certeza, sempre no salto. Muitas vezes de tênisinho, mas também... Sim. E é uma coisa, até se a gente pegar um gancho só nesse assunto aqui, da sua... do preparar para chegar no escritório, né? Até essa questão, né, gente? Procurem, eu não digo, não sei se a palavra certa é essa, investir, mas procurem trabalhar de uma forma profissional e caprichar no seu visual, né? Com certeza. E a gente tá falando assim, pra mulher, que acho que já é natural, né? Mas o homem também, porque você, né, o seu exterior também faz, às vezes até no dia que você tá um pouco mais pra baixo, o cara coloca aquela camisa um pouco mais bonita, já dá um... Sim. A mulher, né, às vezes passa uma maquiagem, um batom, né, que ela gosta, já dá uma a outra, né, por mais que... E daí ao longo do dia, você vai, né, avivando, né, talvez seja essa expressão. Então é bem importante isso, galera, o que ela falou, da importância do se cuidar, né. Sim, esse planejamento de acordar cedo, de ter um horário, né, pré-definido, sabendo que vai pegar trânsito. Eu sou muito Caxias com horário, eu não gosto de me atrasar, eu gosto sempre de manter essa questão de chegar com tempo, de poder respirar, de poder me organizar antes do trabalho, até porque por ser uma rotina, né, puxada com criança, que tem várias questões que podem acontecer ali no percurso que tu não tá esperando. Sim. Então eu preciso chegar lá, dar uma bela respirada para começar firme. Começar firme, Porque é interessante que hoje você... Qual é a sua profissão, o seu cargo hoje? Hoje eu sou analista de contas. Analista de compras num agente de contas, Isso. perdão. Analista de contas de um agente de carga, né? De carga, Aqui em Itajaí, Santa Catarina, né? Então ela está no departamento financeiro desse agente de carga. Então imagine, ela trabalha com números. Se ela trabalha com números, ela tem que ter um senso, ela tem que ter uma postura, né, Aline, de concentração. Muito grande. Né? Então, olha a rotina dela antes de sentar na cadeira dela, né? Então, fica essa master dica aí, galera, que é o quê? Tenha uma rotina saudável antes de entrar no escritório, antes de atender um cliente, antes de sentar com um colaborador, antes de sentar com o seu gestor, enfim. Que é o que eu defendo, né? Que é a organização do nosso tempo. Chegar uma meia hora mais cedo, você vai ter um nível de produtividade mas muito maior, né? Óbvio, não dá para fazer isso talvez todo dia, né? Mas às vezes um trânsito atrapalha, alguma ocorrência, enfim. Mas se a gente conseguir colocar isso como um hábito, a gente consegue desenvolver melhor nosso trabalho, né? Sim. E eu já estou trazendo isso para minha filha também, né? Sim. Já educando ela nessa questão do compromisso, né? Do planejamento, tudo certinho. Porque eu já venho da logística. Eu trabalhei com logística há muito tempo, desde nova. Então, a logística foi o pontapé para o Comex, né? Porque daí eu quis saber mais. Então, a minha vida, ela é feita de planejamentos. Tudo que eu faço é sempre bem planejadinho, bem organizadinho, já por conta disso. Quando for editar, solta aqui, ó, planejamento na mesa, assim, ó, buf, sai, né? Vem uma palavra planejamento aqui pra essa galera destacar bem, beleza? Perosa, pegou essa, né, irmão? A palavra planejamento vai saltar daqui. Porque se você tem uma carreira não planejada, dificilmente você vai alcançar determinado objetivo.
Então você tocou num ponto agora que você começou na logística, então eu já quero, né, te convidar, você já falou um pouco, né, da rotina, depois a gente volta para falar mais de rotina, e vamos voltar lá na sua carreira então, com quantos anos, né, você falou 8 anos mais ou menos, mas com quantos anos então, e começou a sua carreira no comércio exterior, por qual empresa, enfim, fala da sua carreira desde o começo, da primeira oportunidade, até hoje aonde você está, fala um pouquinho pra gente. Na logística, eu morava em Brusque na época, eu entrei na transportadora Transville, uma transportadora bem conhecida. Lá eu iniciei na operação mesmo, de conferente, ajudava o pessoal, peguei toda a parte de aprendizado ali com os caminhões, depois eu fui para a parte de distribuição, aprendi bastante sobre as entregas das mercadorias, sobre como alocar as mercadorias, conheci mais sobre caminhões, consequentemente container depois também. Depois eu fui para a parte do escritório, onde eu fui para emissão de CTS. Fiquei 2 anos, quase 3 anos emitindo CTE, coordenando toda essa parte da distribuição das mercadorias e cuidava também da organização do depósito, que é bastante homens, né? Eu é muito metida sempre. Eu estava lá organizando, tentando manter as coisas em ordem. E foi a melhor experiência da minha vida, assim, foi a minha entrada. Quantos anos você tinha? Eu tinha 22. 22. Perfeito. Então, ó, galera, 22 anos, né? Então, se você está nessa faixa etária, veja aonde que ela começou e, principalmente, ela já deu um outro recado aqui. Ela passou em vários setores, né? Que é onde ela foi, querendo ou não, evoluindo, né? Mas isso porque é uma das frases que eu carrego, né? Uma das expressões que eu levo. A sede de conhecimento, né? Começa na operação ali, né? Vamos chamar no chão de fábrica do armazém. Depois vai para a distribuição, que requer um nível de informação um pouco mais apurada, cubagem, programação de carregamento, documentação para liberar o motorista, para recebê-lo, para despachar, porque imagina, você quer mandar 10 caixas desse globo, só que você não tem uma noção, né, de um senso de administração ali, você manda 10 caixas de copo. Sim. E aí? O cara do globo vai ficar feliz em receber as caixas de copo? Não vai. Então acaba já nascendo esse senso, né, Aline? Já desde a primeira empresa na Transville, né? Que legal. E depois de lá, né, emissora, né, coordenando o CTS. E aí, para onde você foi? Aí eu voltei para Itajaí, que foi onde eu engravidei e eu construí, engravidei e quis ser dona de casa, ser mãe por um tempo. Larguei a área, larguei por um tempo. Me dediquei totalmente à minha vida mais particular com a minha filha. Uma fase boa e difícil, porque ao mesmo tempo é uma escolha que eu não imaginei que geraria tantas dificuldades, assim, porque tu é mãe, mas tu não é mais profissional, então é uma mudança muito drástica, assim, foi uma decisão muito difícil para mim, onde eu até acabei tendo depressão pós-parto, tudo, e decidi, eu preciso acordar, eu preciso voltar, eu preciso me movimentar. E eu coloquei ela na creche, coisa que eu não queria, eu queria tentar ficar mais perto. Quantos anos você ficou de lar? Eu fiquei 2 anos. Que pra mim foi uma eternidade, assim, porque eu era muito ativa, eu tava sempre à frente. A Aline da logística tava ali dentro. Isso, foi bem difícil, assim, mas foi um tempo necessário pra mim conectar comigo, me conectar com a minha filha, entender melhor aquela fase também que mudou de profissional super engajada, que estava sempre muito ativa nas empresas e eu sempre fui muito assim de pegar a empresa para mim, é minha, eu cuido como se fosse minha. Então eu não tenho horário para sair, eu realmente só saio quando eu tiver tudo resolvido. Eu tinha essa minha rotina de poder fazer isso, né? Sem filhos, totalmente diferente. Então eu decidi, não, eu vou voltar, eu vou encarar. Foi aí onde eu entrei na Rocha Mar, onde eu tive, na verdade, eu comecei trabalhando na rua com vendas e as vendas me trouxeram a oportunidade de conhecer a área do Comex, assim, em conversas paralelas, onde eu comecei a liberar BL. Entrei nessa área de BL, liberar BL, conhecer, surgiu a oportunidade na Rocha Mar de entrar para o escritório. Eu já tinha, né, uma experiência. E
e eu não perdi tempo. Eu falei, não, eu quero. Vou voltar para, né, pro mercado de trabalho. Vamos assinar uma carteira, vamos voltar, pequenininha vai para creche e a vida que segue. Decisão difícil, eu estava um pouco em depressão ainda, assim, uma fase bem difícil, mas eu encarei e eu digo que foi o que me trouxe a vida de novo, o que me trouxe a voltar a sorrir, aquela rotina de trabalho, né? Misturada também com uma rotina com a filha, né? Porque aqui a gente está falando de dois assuntos muito importantes para a vida e para a vida pessoal e profissional das pessoas. Seja ela, a gente está falando de uma mulher, poderia ser de um homem também, que é você, por exemplo, a mulher ter esse afeto nos 2 primeiros anos com a filha, né? Sim. Eu tenho 3 filhas, tenho 3 meninas, e a minha esposa também passou por isso, da gente tentar administrar pelo menos o primeiro ano em casa, né? Então eu consegui ali, aos trancos e barrancos, mas deixar ela em casa, minha esposa, para criar essa conexão com as crianças no primeiro ano, pelo menos, e depois colocar numa creche, porque a socialização hoje já está tão difícil acontecer, né? Sim. Imagina se, né, a gente segura... Das asinhas e ficar dá vontade de botar, mas a gente também tem que entender que existe fases que começam e terminam. E cada fase a gente tem que aproveitar ao máximo. Então você teve que aproveitar ao máximo desses 2 anos para que você pudesse, uma fênix, né, no comércio exterior, ressurgir, né, com esse brilho no olhar, né, cara, para uma área que é muito satisfatória. Que nem eu falei, gravei aulas sobre a importância do comércio exterior e tal. Você ter a satisfação, o olho brilhando, né? Quantas vezes eu saí da Rocha Mar dando pulo porque iam desbloquear a carga para eu tirar o container do porto. Porque eu também tinha essa mesma pegada sua de pego a empresa para mim, né? É como se fosse o meu container lá. Não é meu, é do meu cliente. Mas o envolvimento emocional naquela operação era tão grande que quando a Aline falava, Gabriel, vamos liberar hoje a carga, cara, eu saía de lá dando pulo, né? Então, esse brilho no olhar, né? E você entrou na Rocha Mar na época, então, com 20 e tantos anos? 3 anos, fazem 5 meses que eu saí, tô com 35, entrei lá com 31, você tá então. Com 30, então isso, tá, fechou. Teve toda uma outra, né? Uma outra. Antes da Rocha Mar teve outra empresa da logística, nesse entreposto entre a Mãezona, né, e a Rocha Mar teve outra transportadora aqui de Itajaí que me fugiu o nome agora, mas eu bem. fiquei, se eu não me engano, uns 2 anos também. Também no escritório, aprendi muito. Eu acho que a transportadora ela é meu Deus, uma escola. É uma escola. É verdade. E tanta, assim. Eu super agradeço o tempo que eu passei dentro de transportadora, aprendi muito, muito. Transportadoras, ó, o crédito vai pra vocês, porque teve uma aula que eu também gravei sobre como entrar no comércio exterior e lá a gente falou de tipos de empresa e profissões também, né, e tal. Empresas de Comex. E eu falei da transportadora, né? Porque ela não é tão falada, né? E a gente sabe que na hora do vamos ver, que nem agora antes da gente entrar no ar, eu tava com a transportadora no celular, né? E para tentar carregar um container ainda hoje do cliente e tal, que tava tramitando. E os profissionais lá estavam engajados, né? Então, olha esse nível de envolvimento que existe e essa escola mesmo. Transportadora, então você que é da logística e quer entrar no comércio exterior, né? Que são irmãos, né? A logística é uma irmã do Comex. Aproveite. Hoje eu tenho um profissional lá dentro da empresa que eu faço a gestão, na Impera, que ele cuida da parte de carregamento. Ou seja, tá ligado com as nossas transportadoras diretamente. E ele veio de transportadora, ele veio de armazéns. E ele tá vivendo o lado oposto. Porque antes ele que recebia os documentos para poder ir retirar o container lá do porto, o material lá do terminal, entregar o container quando é uma exportação. Ele era a parte da transportadora. Hoje ele está vendo o lado oposto, que é quem faz os documentos para poder carregar um container. Que é o lado do despachante, que é o lado da importadora ou da exportadora, enfim, né? Então é muito importante essa questão da escola mesmo, né?
da área logística, né? Sim. Bem citado por você. E a Rocha Mar foi outra escola, né? Foi aonde eu tive meu primeiro contato com um BL, com despachantes, com muitos despachantes que foram, assim, peças fundamentais, foram os professores. Olha que legal. Os boys, o conhecimento que eu não imaginava, assim, que me trouxeram, tudo que eu perguntava, eu queria saber mais sobre navios, sobre os containers, sobre as liberações, sobre vistorias, sobre a Receita Federal, como é que funcionava, tudo eu perguntava, eu sempre tinha resposta. Eu tive uma verdadeira escola com eles, assim, umas verdadeiras aulas, diariamente, né? Eu tratava com vários donos de empresas também, vários despachantes, vários boys, pessoal da rua, assim, meu Deus do céu, olha, me ajudaram muito. Então, assim, até, né, mais um desafio aí para a edição. Despachantes, office boys, empresas, a gente chama de operacional externo também, né? A galera que está fazendo corre-corre na rua. Veja o nível de importância que vocês têm. Vocês não são simples leve trás de documento. Vocês não têm que encarar isso como algo, né, com peso. Vocês têm um nível vocês carregam tanta informação que quando você debate, né, de frente, né, está de frente com uma profissional como a Aline, que quer, né, uma esponja, né, quer aprender, você pode estar sendo uma peça-chave para uma profissional que quer crescer na carreira. Ela poderia muito bem chegar lá às 8, sair às 6 e ficar quietinha com todos os profissionais que lá passavam, né? Sim. E ela não fez isso. Ela escolheu uma outra opção, que é, tá, beleza, eu vou te atender, mas o que é isso? O que é a vistoria que você tanto fala? O que a Receita Federal faz tanto que eu não sei? O Ministério da Agricultura? Depois que você sai daqui, você vai para onde? Né? Enfim, ela quis entender, né? Ela poderia estar só aqui, mas ela quis entender tudo, né? Então, quanto mais riqueza, quanto mais informação, sede de conhecimento, de novo, vou bater nessa expressão, mais completo você é. Então, poderia ser mesmo da própria empresa que você trabalhava, ou não, numa outra que te desse um outro nível de oportunidade profissional. Você tem uma bagagem que é inegociável, né, Aline? É tudo que você aprendeu lá, né? Sim. Aprendi muito, aprendi a amar o Comex, aprendi a querer mais, né? Esse desafio de querer mais a cada dia, de entender realmente todos os processos por onde passa. E hoje eu namoro há 2 anos um despachante. Que legal. Aproveito para deixar um abração para ele. Manda um coração para ele, vai, manda um coração. Amo, meu amor. Aí, ó. E ele é um professorzão para mim, ele me socorre, ele me faz entender melhor como tudo funciona. Ele é 20 anos despachante, então ele tem uma bagagem muito grande, um conhecimento muito grande, muito além do que ele imagina. E é bem interessante, assim, hoje eu vejo esse outro lado, né, que ele também era meu cliente, então tinha todo o lado profissional e com essas conversas todas de curiosidades e de aprendizado, a gente se conheceu, né, ficou junto, estamos juntos. E é o meu professor também, assim como muitos. Meu Deus, agradeço. Paulinho era meu cliente, hoje é presidente do sindicato também, sempre me socorrendo, sempre nas dúvidas, perguntas. Às vezes até nem era, né? Nem precisava saber, mas eu sempre muito curiosa, incomodando. É o despertar da comunidade, né? Que a gente chama, né? Que foi com base nisso, né? De ver profissionais como a Aline, o Gabriel, o Paulinho, dentre outros que a gente conhece, né, Aline? Sim. Que sempre precisam de um apoio que às vezes não vai vir da família. Porque a família, por mais que seja família, não está vivendo aquela dor profissional, né? Sim. Às vezes até o gestor não está tendo tempo, ele até quer, mas às vezes o gestor não consegue sentar, Aline, e aí, vamos falar da sua carreira? Sim, né? Por mais que sejam pessoas, né, boas e engajadas com isso também. Mas quando você tem a visão e dicas e, enfim, um trabalho, inclusive de mentorias e tal, de profissionais da área, você consegue destravar várias coisinhas ali da tua vida profissional que fazem você ir para frente, né? Só que isso nada vai valer
se dentro de você não tiver essa gana aí, né? Como a Aline falou, de conhecimento, de sempre estar querendo aprender mais e mais. Então, você começou lá no Rocha Mar querendo, né, aprender de tudo. Foi mais uma escola, né, para você, Muito. certo? Sou muito grata. Então, assim, resumindo ali, ela te trouxe muita bagagem do que você era paga para fazer, Sim. mas você não se limitou a isso, né? Você buscou algo a mais, porque é quase natural isso, gente. Qualquer profissão. Se você buscar algo a mais, né, Aline? Sim. Algo a mais você vai receber. Sim, verdade. Né? E como é que foi a reta final ali, né? Da Rocha Mar, daí você começou a querer. Você despertou um dia? Como é que foi essa questão para já até mudar um pouco? Ah, Gabi, eu tava. Me destralou, não? Enfim, conta um pouquinho agora dessa tua reta. Seus últimos meses, né? De mudança aí. Então, eu acho que veio 3 anos de casa, aquela vontade de querer mais. Aí eu conversei com a empresa sobre essa minha necessidade, eu precisava crescer. A empresa era pequena aqui em Itajaí, não tinha muitos setores, eram apenas 2 setores. E não tinha muito para onde crescer. Eu deixei essa necessidade com eles, que eu queria mais. E daí surgiu a oportunidade no operacional, que é onde o pessoal faz toda a liberação da documentação para os navios, tudo. E eu topei. Eu falei, eu quero. Só que eu não tinha inglês. Então eu precisei correr contra o tempo para conseguir destravar e me virar nos navios. Que eu ia conversar com a tripulação, eu ia conversar com os comandantes, ia fazer um outro lado, que era o que eu muito me interessava. Estar lá, de novo. Estar nas ruas. Então vamos pegar uma palavra aqui, ó. Zona de conforto, zero. Quando eu vi que eu tava caindo nela, eu falei, opa. Você tava no escritório, ar-condicionado, coisa mais linda, né? Toda, né, vestida, né, na gala, né? De gala, né? Salto alto. Sim. Mas no dia, essa nova oportunidade que teria seria sapato de segurança, Isso. colete, capacete. Os EPIs. Bora entregar os documentos para tripulação, questão, né, de serviço de bordo também, né? Sim, entregar alimentação, porque a gente recebe navios que vêm, do mundo inteiro, né? Então, N necessidades, medicamentos também. Sim. A parte documental com a alfândega brasileira também, né? Também. Então, o desafio que tinha na sua mão seria esse, né? Seria esse na época. E eu já, sempre muito curiosa, sempre estava lá no operacional conversando sobre como é que era, como é que não era. E eles me contavam. Eu cheguei a fazer algumas visitações com eles. Como eu ia muito na Receita também, eu acompanhava bastante. E a curiosidade, né? Sim. Querer mais. E surgiu a oportunidade. Enquanto eu fazia entrevista, esperava o ok da empresa, toda a parte do que eu ia enfrentar, né? Eles me passando. Veio a oportunidade da empresa que eu estou hoje. É quanto? Veio sem eu esperar, numa fase que eu estava querendo mudar, mas estava insegura. Você estava insegura? Eu tava. Entendi. Então, ó, grava aí, galera. Insegurança. Insegurança. Estava insegura, mas Então, eu ia enfrentar. E enfrentar. Então, ó, segunda parte do podcast. Insegurança, mas ela ia enfrentar. Beleza? Segura aí, gente. É isso aí, então. Insegurança, propostas para sair de uma zona de conforto. Então, Aline, continuando, né? Como é que foi essa questão aí, né? De você tava já ou por uma oportunidade, né, dentro da própria empresa que você trabalhava, que você já iria sair da sua zona de conforto, você ia sair de um escritório, ia para um trabalho a bordo das embarcações, né? E ao mesmo tempo começou a nascer uma outra proposta de uma empresa do mercado, né, na parte de agenciamento de carga, né? Como que aconteceu? Conta pra gente. Então, enquanto eu aguardava a resposta da empresa, né, se ia ser viável para eles também, se toda a questão se eu iria dar conta do trabalho, né, era um outro lado que eu precisaria ser treinada, eles não tinham muito tempo para isso, eles precisariam de alguém meio que pronta. Nesse meio tempo, enquanto eles pensavam e eu também já me apropriava, né, buscava conhecimento para aquilo, eu tive uma proposta de trabalhar nesse agente de carga, insegura, Sim. mas
Ao mesmo tempo Ao confiante. mesmo tempo confiante, conversei, pedi um tempo para pensar. A empresa não tinha muito tempo, eles precisavam de alguém com urgência naquele momento. E foi o start que deu. Opa, por que não? Ok. Né? Conversei com a empresa, falei sobre essa questão. Eu sei que eu estou aguardando a resposta de vocês. Tive uma outra contraproposta. Estou pensando sim em aceitar. Então, enquanto eu não decidia, eu já tinha estava preparando eles para estar perdendo, querendo ou não, a pessoa que estava ali à frente de tudo, né? Sim. E me preparando, e eu resolvi aceitar. Legal. Eu achei que iria ser um desafio bem grande, mas iria me trazer uma carga também, um conhecimento muito bom. Iria sair totalmente do que eu fazia. Eu fazia toda a parte documental, umas partes de liberação de BL, atendia aos clientes, dominava totalmente o que eu fazia. E fazia quantos anos mesmo? 3 anos. 3 anos. Isso. Então a gente pega aqui, ó, você tinha uma rotina de esponja de conhecimento que ela aprendia todo dia com as empresas que passavam por lá, e era quase a mesma coisa todo dia. Sim, entre aspas, né? Óbvio que às vezes tinha, né? Então ela estava incomodada com isso, né? Então surgiu essas duas oportunidades, né? E aquela história. Eu vejo que a tua postura na sua vida profissional chama outras oportunidades. Se a Aline fosse uma pessoa, na minha opinião, acomodada, nem na empresa que você estava ia ter essa nova oportunidade, né? Nem outras empresas poderiam ver em você, né? Trazer para você na mesa uma proposta, né? Eu até lembro, né? Quando foi... Porque foi depois do Comex Day, daí foi alguns meses depois, né? Que isso aconteceu. O Comex Day ainda estava na nossa mente, né? Um pouco frenético ainda. E a Aline mandou uma mensagem para mim dizendo da oportunidade que ela estava tendo, né, mana? Sim. Então, eu me senti até na época muito honrado de tentar ajudá-la, né? Com dicas, porque eu passei por isso na minha carreira, de oportunidades que vieram, que me tirariam de uma zona de conforto. Só que essas oportunidades só vieram porque eu queria sair dessa zona, eu busquei conhecimento, né? Sim. Busquei relacionamento, que foi uma coisa que você fez também. Muito. Enquanto esteve, né? Na antiga empresa que você trabalhava. E foi onde ela, né? Já testemunhando aqui, estava com dúvida, né? Eu até lembro, né? Gabi, o que eu faço, né? Aqui agora, né? E é onde ela, sendo, né, membro da comunidade da Academia do Comex, tendo o meu contato particular, porque eu gosto muito dessa interação, né, de ter o tete-a-tete com as pessoas que lá estão com a gente, para que eu possa, de fato, contribuir na minha vida pessoal, profissional, para alguém que também quer crescer na área, né? E do que a gente falou na época, lá, o que de fato proporcionou para você tomar essa decisão, assim? Então, a primeira coisa que me veio em mente foi a tua história. Fosses a primeira pessoa que eu procurei, primeira pessoa que soube da proposta. Eu pensei, o Gabriel tem essa bagagem, tem essa história, eu já pude, né, ouvir da boca dele o quanto fez bem, o quanto é necessário esse desafio. E foi a primeira pessoa que eu procurei para conversar. Todas as questões, meus medos, minha insegurança, minha vontade de crescer, de mudar. Tive o retorno positivo. Sim. Veio com tudo, assim, bora, agarra, vamos pra cima, é teu, é pra ser teu, se a proposta foi pra ti, já é tua. E aquilo me confortou bastante. Eu falei, realmente, eu não tenho por que não aceitar. Eu não tenho porquê. Foi uma proposta muito boa. Na época, era o que eu estava esperando também, em questão, né, de salário, em questão de busca de conhecimento. Nesses dias que eu tive para pensar, eu fui ver melhor o que era um agente de carga, o que o agente de carga fazia. Eu atendi alguns, então eu já comecei a perguntar, já comecei a saber, tá, mas começou a trabalhar isso? assim, já, como é isso, como é aquilo, e o que eu vou enfrentar,
né? Obviamente muito por cima, mas eu não tinha basicamente nada de conhecimento do que o agente de carga fazia. Então, também fui convidada para ir para um setor que eu não fazia, que é o financeiro. Mas, diante da sua resposta, do seu retorno, do meu namorado também, muito me apoiou, conversou, vai, se não der certo eu tô aqui, se não der certo vai dar certo em outro lugar, mas tu tens que tentar. Perfeito. Essa é a Aline que eu conheço, a Aline que arrisca, que tenta, então bora. Legal. E eu aceitei, foi bem imediato no que eu comuniquei à empresa numa segunda-feira que eu estaria saindo, sexta-feira foi meu último dia. Eu consegui preparar eles, conversar, eu consegui fazer com que eles já tenham feito entrevista, eu não queria... saudável também, isso, né? Eu não queria sair assim, eu queria conseguir fazer os meus 30 dias, não pude, mas eu pensei um pouco em mim também nessa questão, né, de agora, eles precisam de mim agora, e eu fui para esse novo desafio. O que abrangeu, tá me abrangendo muito conhecimento, tá me ampliando muito. Muitos horizontes, né? Muita coisa. Sim. Nossa, que delícia. Porque toda mudança, né? A metanoia, né? Você tá ali querendo mudar, né? Seu mindset, virar a chave mesmo, né? Você tá indo por um caminho, mas você decide, né? Dar uma rota totalmente contrária, né? Ou até mesmo paralela, né? Só que pra cima, né? Sim, sempre. Então, a prosperidade no comércio exterior, ela está muito ligada pelo seu nível de comprometimento com ele, né? Como eu falo, o comércio exterior ele vai te devolver tudo que você entregar para ele. Sim. Então, se você entrega 0, você vai colher 0. É natural. Óbvio, eu falo do comércio exterior porque é a área que a gente está, né? As outras áreas possivelmente também. Mas ele é um meio em que você consegue ser muito bem reconhecido. A questão financeira também, né? Tem muita gente que entra no comércio exterior linkado na questão de grana. Então, é até uma questão que a gente tem que se cuidar também. Sim. O comércio exterior, o cara tá andando de BMW, o cara tá com uma cobertura não sei aonde, né? Enfim, mas pro cara ter chego naquele patamar, ele ralou um pouco, né? O cara andou de ônibus, o cara andou de bicicleta, sim, né? Os profissionais, enfim, para alcançar esse reconhecimento precisam, mas também se desafiar, sim, né? Se arriscar, como a palavra que você usou aqui pra gente também, mas em prol de uma melhoria de vida, né? Uma mãe solo, né? Tem um companheiro que a ama, uma família, né, muito bonita, né, que tá formada, mas buscando uma satisfação na sua carreira, né? O brilho no olhar da Aline, né, quando ela entra na segunda-feira lá para fazer o serviço, né, trabalhar, enfim, é o mesmo brilho do olhar daquela Aline que fazia o CTS lá em Brusque, né? E esse brilho no olhar que não pode deixar de ter, porque senão você vai parar. E aí, somado com o conhecimento que você tem sempre buscado, imagine, ela antes mesmo de começar já estava pesquisando o perfil da empresa que ela estava, né? O perfil das empresas. Então, poucas pessoas fazem isso. A pessoa só está condicionada à questão salarial, dos benefícios. Calma, cara. Vai ser falado disso no momento certo, mas o que você vai entregar, né, para essa empresa, né? E eu acho que foi um desafio que te proporcionou também uma questão financeira, né? A gente não precisa falar de valores aqui, mas houve também um crescimento financeiro para você nessa mudança, Aline? Houve, sim. Houve um crescimento bem considerável. Bem considerável. Sim. Legal. Não foi o ponto-chave da minha decisão, realmente. Perfeito. Foi a oportunidade, foi o crescimento, foi tudo que eu vou aprender, estou aprendendo, mas com certeza faz diferença, né, no dia a dia, é o que a gente busca, com certeza, sem dúvida. É uma questão que a gente traz também, porque a gente quer ter um reconhecimento financeiro, você quer ganhar mais, né? Você quer, porque para você conquistar seus sonhos, né? Para você uma viagem, dar algo melhor para sua filha, dar algo melhor, né, para o seu marido, para sua esposa, enfim, nós precisamos também buscar isso, esse sucesso financeiro.
Mas isso não veio assim. E outra, ela não estava focada nisso, mas isso veio junto com todo esse pacote desafiador que ela teve. Ela poderia muito bem ficar tranquilinha lá onde ela estava, levando a filha para a creche todo dia de manhã, o salário garantido no final do mês, mas ela de fato assumiu a bronca de estar numa fase dessa, que é delicada, né? Para uma mãe, né? Mas ela foi uma leoa, né? E agarrou a oportunidade e não soltou mais, né? Eu queria que você falasse, quando a gente estava nos bastidores ali, do que o dono, né, da empresa falou para você, da questão do profissional que ele gostava, né? Que ele gostaria que assumisse lá, né? Que é a questão de não se vender, algo, né? Que é algo que a gente tem que trazer para discussão também, né? Porque no comércio exterior há um índice de rotatividade muito grande. As pessoas trocam de emprego por R$100. Não que R$100 não seja dinheiro, mas a gente tem que saber valorizar o trabalho que você tá, né? Sim, verdade. Isso a gente conversou sobre a questão de confiança, de precisar de alguém de confiança, e ele viu em mim essa pessoa, isso me deixou muito feliz, né? E toda essa questão, assim, eu vou te dar a oportunidade de entrar crua, eu vou te ensinar, a gente vai te ajudar, sei que tu vais agregar também a empresa, mas é esse tipo de profissional que a gente procura e é o que eu comento muito com o pessoal, de não se vendam, né? Queiram oportunidades, queiram crescer, mas assim que saibam dosar as oportunidades que te deram, aquele início, o ensinamento. Porque o que eu estou tendo a oportunidade é realmente de aprender basicamente do zero, um setor que eu nunca tive. Então, que eu saiba valorizar isso, que eu não pense só em valores, Perfeito. que eu saiba valorizar essa oportunidade. E é isso que ele busca no mercado por conta da rotatividade também, né? Eu acho E do lado do empresário e do funcionário é uma oportunidade que não tem preço. não tem preço. Porque amanhã realmente. ele pode abrir uma nova filial, uma nova empresa do ramo, enfim, que a confiança que ele startou em você nesse cargo que você ocupa, pode amanhã você ser uma gerente de um departamento em tal lugar, porque você acreditou no projeto, você acreditou no desafio. Sim, né? É muito bonito isso, né? E a gente vê muitas histórias, né, similares lá na comunidade, né? E também por quê? Porque lá a gente consegue, né, trazer essas dores, dúvidas, glórias do dia a dia do profissional de comércio exterior, né? E é algo que a gente tem lá todo dia, né? Dúvidas na prática, soluções práticas, né? Para a gente poder ajudar e estar junto com situações como essa, né? Porque um sempre vai ajudar o outro, né? Sim, lá dentro. sim. Amanhã a Aline vai estar sendo a mentora de uma nova Aline, né? Quantas Alines não tem por aí no Brasil afora na área de comércio exterior, né? Quantos Gabriéis não tem que precisam virar essa chave, né? Para isso. E quem acompanha muito a gente são profissionais que querem entrar na área, né? Querem entrar na área. Sim. Então eu queria te convidar a falar o que você teria para falar para eles. A gente até vai entrar na reta final aqui do nosso episódio. Para quem não está na área e quer entrar, se você fosse, né, hoje uma profissional, o que você pensaria? Pô, eu tenho que ter isso para entrar na área. O que você sugeriria para esse pessoal? Eu penso que a área tem que ter força de vontade, paixão em querer conhecer, em querer desbravar o Comex. Perfeito. Do zero, tentando entender o que é uma Impo e uma Expo a princípio, e dali só depende de ti, né? Ter vontade de realmente destrinchar isso assim aos poucos e Legal. tentar não. A gente vê, obviamente, o pessoal contratando mais pessoas que já têm uma faculdade, que já têm Sim. uma base, mas a maioria sai da faculdade sem saber o que é um BL, sem Sim. saber o que é. Então, assim, começar de baixo, começar devagar, começar principalmente nas ruas. Para mim, a rua, ela é Uma escola enorme, ela é uma escola que, se tu souber fazer, é dali que tu vai tirar o conhecimento, é dali que tu vai conhecer o pessoal, muito mais do que tá dentro do escritório inicialmente. Sim. E, obviamente, querer, né? Sim. Querer mais, ter sede por mais, não se acomodar naquilo ali. Perfeito.
E oportunidade, pessoas para ajudar, para conversar, para estar te ensinando, vai ter um monte. Eu tive e eu sei que tem. E isso é o que é gostoso do Comex, assim, o pessoal se ajuda, o pessoal realmente, né, tem essa visão de levar junto, de trazer junto, de apoiar. Eu também sou muito assim, para pegar para mim, para cuidar, para o que eu puder ajudar, o que eu puder estar ali auxiliando ou impulsionando, levando, eu também tenho esse perfil, assim, e eu acho que isso é tudo, mas a pessoa tem que querer. Tem que querer, né? Começa esse botãozinho, pá, né? Sim. Tem que querer, tem que ser sede e do algo a mais mesmo. Que é basicamente né? A gente vai se despedindo, encerrando esse episódio do entregar algo a mais para você ter um retorno a mais, né? A gente tem aqui um case de sucesso e a gente pensa, né? Só está começando também, né? Nesse seu novo desafio. Talvez hajam outros episódios que dá para trazer a Aline para o que aconteceu ao longo de tudo isso, né? A Aline é reforçando, né? Uma pessoa queridíssima que a gente tem lá na nossa comunidade, que lá onde a gente tem muitas outras Alines, muitos outros Gabriéis que estão despontando agora no comércio exterior. Lá tem muita dúvida que a apostila não explica, né? Que a teoria não explica.